Vamos entrar na ordem do dia. Antes disso, ao que parece, há um pedido de interpelação à mesa do Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, nós pedimos para interpelar a mesa antes do início do debate da reapreciação do Decreto 177/12 sobre a requalificação, e esta interpelação à mesa prende-se com a necessidade de apresentação oral do requerimento que apresentámos a Vossa Excelência. Sr. Deputado, eu pedi-lhe o favor de o interromper para uma questão de compreensão geral. Eu vou identificar primeiro o decreto e o Sr. Deputado apresentará depois. O nosso propósito era apresentar o requerimento. Parece-me mais lógico. Sendo assim, Srs. Deputados, o ponto 1 da ordem do dia consiste na reapreciação do Decreto número 177/12, que estabelece o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas, visando a melhor afetação dos recursos humanos da administração pública, e procede à nona alteração à Lei número 12/2008, de 27 de fevereiro, à quinta alteração ao Decreto-Lei número 74, de 70, de 2 de março, à 12ª alteração ao Decreto-Lei número 139-A de 90, de 28 de abril, à terceira alteração ao Decreto-Lei número 209 de 2009, de 3 de setembro, e à primeira alteração ao Decreto-Lei número 132 de 2012, de 27 de junho, revogando a Lei número 53 de 2006, de 7 de dezembro. Está, por isso, em debate este decreto de reapreciação de um diploma devolvido ao Parlamento pelo Presidente da República. Foi-me apresentado um requerimento escrito que, oralmente, ao que parece, o Sr. Deputado António Filipe irá esclarecer. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. E, Srs. Deputados, nós com este requerimento queríamos chamar a atenção para o seguinte aspecto. Estamos perante a reapreciação de um decreto desta Assembleia que foi vetado pelo Sr. Presidente da República por inconstitucionalidade, na sequência da declaração de inconstitucionalidade de algumas das normas desse decreto, em sede de fiscalização preventiva suscitada pelo Sr. Presidente da República, e foi agendada a reapreciação nos termos constitucionais e regimentais. Acontece, porém, que, quando confrontados com as propostas que os Srs. Deputados do PSD e do CDS apresentaram, com vista ao expurgo das inconstitucionalidades, nós verificamos que há um conjunto muito substancial, numeroso e substantivo de propostas que, para além da alteração das normas declaradas inconstitucionais, propõem a alteração de muitos outros aspectos do decreto vetado e, portanto, do texto anteriormente aprovado, o que corresponde, de facto, a uma alteração com efeitos inovadores e substantivos relativamente a esse diploma. E, portanto, é muito discutível, do ponto de vista constitucional, que o expurgo de uma inconstitucionalidade possa ser aproveitado, esse mesmo momento regimental possa ser aproveitado na prática para a aprovação de um outro diploma. E, portanto, seria discutível se a melhor solução não seria a apresentação de uma nova iniciativa legislativa. Não é isso que nós aqui queremos dizer. Aquilo que queríamos chamar a atenção é para a necessidade, até por razões do mais elementar bom senso, de que todo este conjunto de alterações possa ser, antes de uma votação final, em plenário, apreciada, as respostas serem apreciadas pela COFAP, que é a Comissão competente. Nós já temos experiências bastantes de processos legislativos que, por serem feitos sem a devida ponderação e à pressa, a Assembleia sai profundamente desprestigiada. E creio que deveríamos evitar incorrer em mais uma situação dessas, independentemente do juízo de valor que cada grupo parlamentar possa fazer sobre a bondade ou a maldade das propostas apresentadas. E, portanto, o requerimento que fazemos vai no sentido de que estas propostas baixem à COFAP, que possa haver aí, com a celeridade que os Estados entenderem conveniente, uma apreciação destas propostas e que elas depois possam vir a plenário para ser submetidas a uma votação final. Parece-nos extremamente insensato que todo este conjunto de propostas possa ser resolvido
excede de um expurgo de uma inconstitucionalidade, porque efetivamente aquilo que é aqui proposto vai muito para além daquilo que se pretende expurgar. E, portanto, a nossa proposta, Sr. Presidente, o nosso requerimento vai no sentido de que a Assembleia decida uma baixa à COFAP antes de haver uma votação final que pode efetivamente criar para a Assembleia da República uma situação extraordinariamente desagradável e, Sr. Presidente, seria mais uma e nós não queremos, independentemente daquilo que pensamos sobre o diploma, não pensamos que esta não é a forma que um Parlamento democrático deve funcionar. Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Tem a palavra, Sr. Deputado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Comunista Português apresenta um requerimento dentro dos seus direitos regimentais que ninguém pode questionar. Mas é importante perceber o que é que está por trás verdadeiramente deste requerimento. O Tribunal Constitucional considerou duas normas deste decreto inconstitucionais. Por um lado, entendeu que era necessário densificar as razões que levam à passagem dos trabalhadores ao regime de requalificação e, por outro lado, que não era constitucional a pura e simples interrupção do vínculo contratual. Ora bem, estas duas normas têm que ser alteradas. E essa alteração, nomeadamente esta segunda, que fazia a interrupção do vínculo, obriga a criar um novo regime para os trabalhadores que assim não vêem o seu vínculo interrompido, vêem-se no regime de requalificação, mas com normas próprias. Quando nós falamos numa norma que é inconstitucional, não basta, como a Sra. Presidente, melhor que qualquer um de nós saberá, resolver aquela norma, porque ela muitas vezes tem ligações a outras normas do mesmo diploma. E é isso que estas propostas fazem. Acresce que estas propostas foram entregues no dia 1 de outubro, Sra. Presidente, 10 dias atrás. Houve muito tempo para que todas as bancadas as analisassem e se que entendessem de facto de fazer uma discussão mais aprofundada, requererem isso, quer à mesa, quer à própria COFAP, coisa que não fizeram. Portanto, vamos ver qual é a verdadeira razão. A verdadeira razão é muito simples, Sra. Presidente. É que o Partido Comunista Português opõe-se desde o início a este diploma. E tudo o que seja atrasar a entrada em vigor deste diploma estará nas suas mãos para o fazer. É essa a sua motivação, não a discussão. Sra. Presidente, nós cumprimos tudo aquilo que o regimento manda e a Constituição. Respeitamos a decisão do Tribunal Constitucional, estamos aqui para resolver o problema. Estamos conscientes que estamos a fazer uma reforma muito importante para a administração pública e importante para o país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Nuno Sá, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, dada a importância deste diploma para milhares de trabalhadores portugueses da administração pública e sem querer entrar no ponto seguinte, que é o ponto próprio da discussão, queria aqui assinalar a posição do Partido Socialista relativamente a este requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. E para nós, dada a importância da matéria, a sua complexidade e as boas práticas que se devem verificar no Parlamento e a observação regimental, entendemos que o requerimento do PCP tem toda a razão de ser e justifica-se. Não percebemos, sinceramente, a intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco, porque costuma dizer-se que quem não deve, não teme. E quem não quer esconder e quem quer fazer esta discussão de forma aberta, serena, tranquila, possibilitando a participação de todos os grupos parlamentares e fazendo uma discussão na especialidade que o Sr. Deputado Duarte Pacheco sabe que tem características muito diferentes do ponto de vista da apresentação de argumentos e de propostas, da discussão e da análise, que aqui no plenário não se pode fazer, porque só na especialidade é que os grupos parlamentares podem claramente dizer o que é que pensam sobre cada uma das propostas na especialidade e apresentar propostas para a sua alteração. Aqui no plenário essa possibilidade de discussão é-lhes vedada e quem está a querer vedar essa possibilidade aos grupos parlamentares e naturalmente cercear esta discussão é o grupo parlamentar do PSD. E nós não pactuamos com isso e naturalmente numa matéria desta importância para o futuro dos trabalhadores da administração pública em Portugal, votaremos favoravelmente o requerimento do PCP.
Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Bem, nós, de facto, hoje devíamos proceder à reapreciação do Decreto 177, que estabelece o regime jurídico da requalificação dos trabalhadores em funções públicas. Mas, a julgar pelo texto que a maioria hoje nos apresenta, não está em causa apenas a reapreciação do decreto. Está muito mais. E está muito mais porque os proponentes, ou seja, o PSD e o CDS, aproveitando a boleia da reapreciação, apressaram-se a proceder a alterações ao próprio decreto que nada tem a ver com a tentativa de expurgar as normas declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. E ao contrário do que diz a maioria na linha I da nota justificativa das alterações, não se aproveita para introduzir aprimoramento da redação em algumas disposições do diploma. Na verdade, a verdade é que a maioria quer aproveitar para alterar substancialmente o conteúdo de disposições, aliás, com grave prejuízo para os trabalhadores e que nada tem a ver com a necessidade de expurgar as normas declaradas inconstitucionais. Nós não podemos chamar aperfeiçoamento a alteração, por exemplo, do montante da remuneração que os trabalhadores recebem durante a primeira fase do processo de qualificação, que com este aprimoramento da maioria deixam de receber 66,7% da remuneração para passarem a receber apenas 60% da remuneração. E o mesmo se diga da segunda fase da requalificação, que com o aperfeiçoamento da maioria os trabalhadores ficam a ganhar menos 10%. O decreto inicial tinha 50%, a maioria pôs em 40% a remuneração. Ora, isto não é aprimorar a redação. Isto é matéria que, se calhar, até devia ser antecedida de discussão pública, devia ser suposto ouvir os sindicatos e os trabalhadores e os seus trabalhadores, devia ter discussão na generalidade, porque nós não podemos estar a subtrair remunerações e dizer que isto que é para expurgar as normas que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional. Quero terminar, Sr. Deputado. Se quiser, vou já terminar, Sra. Presidente. É para dizer apenas que, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Duarte Pacheco, este exemplo que eu dei refere-se ao artigo 19, que nada tem a ver com a tentativa de expurgar as normas que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais. Não tem rigorosamente nada a ver. O que os senhores querem é diminuir a remuneração dos trabalhadores, tanto na primeira como na segunda fase, e até fazem mais. Até impõem um teto máximo, um limite máximo que não está previsto no decreto inicial. Isto não pode ser, Sra. Presidente, e, portanto, os Verdes acompanham o PCP no requerimento que hoje aqui apresentam para que esta proposta ou este decreto baixe à Comissão. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado João Almeida, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O requerimento que o PCP apresenta é naturalmente legítimo e versa sobre matéria que é matéria eminentemente formal. Está em causa, num procedimento de reapreciação parlamentar de um decreto em cujas normas, no caso duas, foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, expurgar essas inconstitucionalidades. E, Srs. Deputados, há aqui uma questão que é essencial. A avaliação de quão profunda é a alteração do diploma em função da interpretação de que expurgar as normas declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional tem uma visão estrita e deve-se cingir a algumas alíneas do artigo, ou se isso tem uma coerência sistemática, ou tem até implicações que levem a que se façam outras alterações, em primeiro lugar seria sempre algo que competiria aos autores ou a quem aprovou essa iniciativa. Mas não é exclusivo. Todas as bancadas poderiam ter a iniciativa de, neste processo de reapreciação parlamentar, apresentarem as suas propostas. Aqueles que agora dizem que estas alterações vão para além daquilo que era a mera intervenção para expurgar as inconstitucionalidades, poderiam ter feito, nesse sentido estrito, as alterações que entendessem que deveriam fazer. A questão não é essa, Sra. Presidente. O problema é que o que aqui está em causa é o que esteve em causa inicialmente. O que aqui está em causa são posições políticas diferentes sobre a essência do diploma. Agora, com as alterações, como antes das alterações e da declaração de inconstitucionalidade. E, portanto, nós não podemos, do nosso ponto de vista, abrir aqui um precedente, que é um precedente interpretativo, que é um precedente subjetivo, de que há bancadas que podem, neste caso como em qualquer outro, avaliar se, ao expurgar as normas declaradas inconstitucionais, se está a ir ou não para além do âmbito da declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, porque isso será sempre uma discussão sem fim. A interpretação é sempre subjetiva. Qualquer um de nós pode ter uma interpretação de que essas alterações vão para além ou até que ficam aquém
da expurga das normas declaradas inconstitucionais. Não há forma de criar um procedimento que seja um procedimento coerente e que vigore para todos os casos sobre matéria que é naturalmente matéria de opinião. Portanto, até chega-se aqui ao ridículo exposto pelo Partido Socialista, que é, muitas vezes, aqueles que se queixam de alguma discussão ser feita na Comissão, escondida do plenário e escondida do escrutínio da opinião pública, vir ao ridículo de dizer que um debate que é feito em plenário, com toda a abertura, em que só houve 2 partidos que apresentaram propostas, em que não há contraditório, porque a oposição faltou a esse contraditório, que há, de alguma forma, esconder uma discussão. Senhores deputados, isso desonra o Parlamento e desonra o plenário. Não há debate mais aberto neste plenário, neste Parlamento, que o debate feito em plenário, com tempos iguais para todos os partidos, com liberdade de iniciativa para todos os partidos e com toda a possibilidade de escrutínio pelos cidadãos que veem este debate. Muito obrigado. Senhor deputado, muito obrigada. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que, se dúvidas existissem, a intervenção do deputado João Almeida deu um claro reconhecimento da maioria de que, de facto, as alterações propostas pelos 2 partidos vão muito para além do expurgo das inconstitucionalidades detectadas. Ficou bem claro, não é uma questão de pura intenção de tentar expurgar a inconstitucionalidade, é declaradamente, reconhecidamente, uma intenção de mudar de fundo um decreto da Assembleia. Ora, essa mudança, de facto, neste processo de debate em plenário, acaba por ser passar gato por lebre, porque, em nome do expurgo das inconstitucionalidades, fazem-se um conjunto de alterações bastante mais profundas em matérias que não têm nada a ver. Basta ler detalhadamente as propostas de alteração e alguns dos exemplos que já foram dados são largamente acompanhados por outros e demonstram que não há nenhuma tentativa que não esta concreta. A maioria decidiu rever o decreto que apresentou, tendo, e esta é uma interpretação política, até uma tentativa de ir mais longe no ataque aos trabalhadores da administração pública, mas nem é sobre isso que estamos aqui a discutir, Sra. Presidente. Estamos a discutir o processo. E quanto ao processo, está errado porque vai muito para além daquilo que deveria ser permitido. Assim sendo, o espaço de onde deve ser discutida a especialidade de uma matéria desta, que é uma novidade legislativa, é matéria nova, é a Comissão de Orçamento e Finanças. Eu queria acrescentar um argumento apenas para colocar em contraponto aquilo que foi dito pelo deputado João Almeida. Não tem nada a ver com a capacidade ou não dos partidos da oposição apresentarem propostas de alteração. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver apenas e só com o cumprimento do debate em especialidade necessário para uma matéria com esta gravidade e com esta profundidade. Ora, de outra forma, estará a maioria a impor essa sua vontade pelo número, mas não pela razão disso. Obrigada. Senhor deputado António Filipe, pedia-lhe que fosse breve. Sr. Presidente, muito obrigado. É só para uma brevíssima consideração final sobre esta matéria, porque ficou claro, neste curto debate, que estamos, de facto, perante uma nova iniciativa legislativa da maioria. Quando os seus deputados dizem que a oposição não apresentou propostas na especialidade, estamos... Exatamente. E, portanto, os seus deputados estão a admitir que estamos perante um processo que justificaria uma discussão e uma votação na especialidade. Ora bem, aquilo que nós aqui propomos é que haja ponderação e que haja debate. Os seus deputados dizem o vosso propósito é protelar, evitar, adiar a aprovação desta matéria. Senhores deputados, nós discordamos das vossas propostas, mas queremos é discuti-las. E a Assembleia da República, o Parlamento, existe precisamente para que as propostas que aqui são apresentadas possam ser discutidas. E é isso que os senhores querem, efetivamente, evitar. Mas, Sr. Presidente, para terminar, eu diria, os seus deputados querem mais uma vez, obrigar a Assembleia a assumir um processo imponderado, insensato e feito, como costuma dizer, a mata-cavalos. Senhores deputados, não nos venham amanhã pedir consenso para alterar, por consenso, as geneiras que os senhores possam fazer, em termos legislativos. Não nos venham pedir isso. Já aconteceu várias vezes que os senhores, por quererem legislar depressa e mal, sujeitarem a Assembleia a um enxovalho público. E depois vêm pedir consenso
para que, em nome do prestígio desta Casa, toda a gente aceite fazer alterações que não foram feitas quando deviam ter sido. Senhores deputados, não nos venham pedir isso mais uma vez, porque desta vez nós não aceitaremos. Senhores deputados, embora a mesa seja confrontada com um tempo curto de reflexão, o que envolve sempre uma margem mínima de falibilidade, eu queria dizer o seguinte. A modificação de um diploma depois de uma declaração de inconstitucionalidade pode ser cirúrgica ou sistemática. Se ela é cirúrgica, ela aproveita o procedimento que está íncito ao debate inicial do diploma declarado inconstitucional e o regimento, e muito bem, prevê que, sendo assim, não há necessidade de a devolver à Comissão competente. Se a modificação não é cirúrgica e se envolve adaptações sistemáticas, as adaptações sistemáticas que extravasam do domínio estrito das normas declaradas inconstitucionais, se forem debatidas apenas no plenário, serão normas sem procedimento. E isso é inconstitucional. Não é uma questão de regimento, é uma questão de Constituição. E, senhores deputados, nós não podemos, eu pegando em alguns argumentos que aqui foram expendidos, não podemos considerar que o plenário, porque é um momento exemplar do procedimento legislativo, o esgote. Por isso o procedimento é complexo e tem vários momentos no seu itinerário. Porque é assim, senhores deputados, o regimento prevê muito bem que, não havendo alterações, se prescinde da Comissão competente. O que significa que o problema não é um diploma que é modificado a seguir uma declaração de inconstitucionalidade ser ou não corrigido cirurgicamente. Ele pode ser corrigido de várias maneiras. O problema é saber se, quando a modificação é mais do que cirúrgica, ela deve ou não ir à Comissão competente. O legislador tem sempre oportunidade de lavrar um novo itinerário no diploma, mas tem que lhe conferir o procedimento, porque o procedimento é a verdade da democracia. E o que eu queria dizer aos senhores deputados é o seguinte: na análise que a mesa fez, há modificações para além do domínio das normas declaradas inconstitucionais. Mesmo que elas sejam arrastadas por uma razão sistemática, alargaram o debate político e exigem um procedimento completo. E o que eu quero dizer aos senhores deputados é que me parece também que a leitura mais adequada do regimento é aquela que o vê a partir da Constituição. E sem querer ser radical, eu penso que a Constituição exige que a mesa aplique diretamente o regimento sem levar o requerimento à votação. E se o requerimento, e o que deve ir à votação é a decisão da mesa, porque não está na disponibilidade dos deputados o uso do procedimento. E assim eu queria dizer aos senhores deputados que a mesa aceita o requerimento. Quem quiser pode recorrer da decisão da mesa. Podem recorrer. Isto não é para ir à votação. João Almeida, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é uma interpelação, se a Sra. Presidente permitir, exatamente sobre a condução dos trabalhos. A Sra. Presidente acabou de aceitar um requerimento e queria dizer do ponto de vista, e abriu naturalmente a possibilidade de os grupos parlamentares poderem recorrer dessa decisão, para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP nos conformamos com a decisão da Sra. Presidente. Apresentámos aqui os nossos argumentos, achamos que os argumentos expressos pela Sra. Presidente são naturalmente relevantes e não poderíamos de forma alguma sujeitar o Parlamento a uma possibilidade de aprovar normas que fossem consideradas normas sem o devido procedimento, muito menos quando essa é a opinião da mesa. Isso seria naturalmente sujeitar o Parlamento a uma contraversão em termos de discussão pública e eventualmente até da opinião do Tribunal Constitucional, que de forma alguma poderíamos apoiar e, portanto, revemos-nos na posição da mesa e da Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria só de comunicar a Vossa Excelência, Senhora Presidente, que nós continuamos convictos que as nossas propostas correspondem
à resolução do problema constitucional que foi gerado e que poderiam ser votadas desde já, mas, tendo em conta o caráter institucional e o respeito que deve existir entre todas as bancadas e Vossa Excelência, Sr. Presidente, acataremos a decisão da mesa e a sua em particular. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Devo dizer que a decisão da maioria também satisfaz a mesa numa perspectiva constitucional e institucional.